Yo, geeks, tudo em cima? Vamos para os spoilers do capítulo 1168 de One Piece. E eu acho que esses spoilers serão bem polêmicos. Então, já adianto para vocês irem com calma nos comentários, tá? Porque eu tenho plena certeza que tem coisa faltando aqui nesses spoilers, tá bom? Tem muita coisa faltando nesses spoilers. Deixar aqui esses vazamentos de uma forma muito específica pra gente ficar com o pé atrás sobre tudo que está ocorrendo. E a primeira informação que nós temos é o título de A Neve de Elbaf, né? Um título referenciando a neve, a chuva quando cai. E a gente sabe que se trata de algo triste, algo bem triste, e não é à toa, né? Não é à toa que realmente tivemos toda essa margem para essa tristeza no capítulo. Nós voltamos para falar mais sobre toda essa conclusão, na verdade, o começo dessa conclusão, depois da vinheta. Seguimos então aqui com a nossa primeira informação, é de que infelizmente a Ida morreu em um dia nevado. Assim, tanto Harold quanto também o Haraldin choraram por ela. E Loki sofreu em silêncio enquanto estava preso, né? A gente teve aquele final de capítulo fantástico, o final do capítulo 1167, mas Eiichiro Oda tá com a faca na mão, né? O matador de flashback. O cara, o autor que mais mata em flashback que já passou aqui pela Terra, né? Mas o Oda sempre vai criando essas camadas muito legais de personagens, né? Que são extremamente carismáticos. A Ida mudou praticamente toda a história de One Piece, né? Pelo menos ali na relação dos gigantes, porque foi a Ida que influenciou o Harold a prosseguir com o seu sonho de conectar as ilhas. Mais uma vez, a gente precisa reforçar a ideia que o personagem, a figura humana que inspira o Rei Harold é Harold Bluetooth, né? O Harold Bluetooth. E como nós sabemos, Harold na verdade, Bluetooth, né? Que é o dente azul, é utilizado ali para conectar aparelhos e para conectar pessoas, né? Então faz sentido o Harold ter esse sonho. Só que ao mesmo tempo, o Harold Bluetooth também foi um rei que foi utilizado, na verdade, usado por Otto I, né? Então tem umas segmentações que o Oda vai colocando aqui, mas infelizmente nós tivemos aqui a despedida da Ida. Vemos ali o Loki meio que chorando, ele estando preso, né? Porque ele destruiu praticamente sozinho ali o paraíso. Eu achei isso muito interessante, essa conclusão, né? O Oda falando assim, não vai dar. E mesmo assim o Haraldin não conseguiu encontrar o médico. Infelizmente a gente esperava que ele pudesse encontrar ali o Crocus, mas não foi isso que aconteceu, não foi isso que Eiichiro Oda quis pra sua trama. Ah, meus amigos, mas o que eu quero aqui pra essa trama desse vídeo é que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante vocês continuarem reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos para que o YouTube continue a compartilhar os nossos conteúdos por aí. Você, fã de One Piece, ainda pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar, pra gente sempre continuar trazendo os grandes conteúdos dessa obra. A gente aborda tudo de One Piece aqui, de A a Z. Tem SBS, tem ali os spoilers, tem o capítulo da versão prévia, tem o capítulo da versão oficial, análises, teorias, tudo que você quiser de One Piece a gente está comentando, abordando e transbordando aqui no Geek Brasil. Mais informações interessantes que nós temos que há 14 anos avançamos avançamos um ano ali no flashback, né? E o Shanks deveria receber o Pacto do Mar Profundo, mas ele não apareceu, olha só. Então todas as informações que o Shanks iria, é aquele famoso o time skip, né? É o time skip do bando, porque provavelmente o Shanks ficou longe ali do seu bando por um ano, né? Ele chega ali com entre 16 a 15 anos atrás e vai embora há 14 anos. E a gente pode observar que 14 anos atrás o Shanks está em Elbaf
tomando aquele banho maroto com o Gaban. Então o Shanks não se aprofundou com o pacto com Imu, né? Não sabe, ele não talvez ele percebeu ou conseguiu compreender que Imu existia, e assim que ele recebeu essa informação, assim que ele confirmou essa informação, ele meteu o pé ali de Mary Josie. Eu esperava que o Shanks pudesse ter ajudado também na fuga da Ginny. Eu acho que se bem que eu acho que seria muito melhor o Shanks ajudar na fuga da Ginny do que ter ajudado ali o Fisher Tiger no capítulo passado, né? Gerou tudo um burburinho, uma confusão aí na timeline, mas dá ainda pra reinterpretar os fatos, né? Sobre o que o Fisher Tiger acabou fazendo, mas aqui nos spoilers não comentaram nada sobre isso, né? Sobre essa relação do Shanks com a Ginny, e a Ginny sendo ali esposa de Shamrock, né? Possivelmente sendo a esposa de Shamrock, pelo menos não vai ser confirmado aqui neste capítulo por enquanto, né? Com os spoilers iniciais. Outro detalhe aqui que começa a aprofundar ainda mais as camadas para o Rei Harold em uma aplicação bem bizarra é que em vez deles promoverem o Shanks, eles decidem promover ali o Rei Harold com o Pacto do Mar Profundo, e assim ele se tornaria um Cavaleiro de Deus, né? Ele acabou ali se tornando um Cavaleiro de Deus através desse pacto, né? Como nós vimos no capítulo passado, tem 3 tipos de pactos, né? O primeiro pacto, que não tem tanta conexão assim com o Imu-sama, que é o pacto que ele fez e também que o Shanks acabou fazendo. O segundo pacto provavelmente refere-se ali aos pontos relacionados aos Cavaleiros de Deus, que tem ali a base da imortalidade, mas não impede o envelhecimento, né? Os Cavaleiros de Deus podem envelhecer, mas não impede ali o envelhecimento. E deve ter ali o terceiro pacto, né? Tendo ali o terceiro pacto, a gente consegue ver que o personagem não envelhece mais. Ele tem imortalidade, ele não é afetado pelos danos físicos, mas ele também não envelhece. Então o Harold caminha ali para esse segundo estágio, infelizmente, né? Agora aqui que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção sobre esse segmento. Por quê? Conforme a gente vê o avançar dos spoilers, a gente consegue entender que o Harold ganhou mais poder e imortalidade. Ele provavelmente tem uma diferença entre o Dome Reverse de Imu e esse Pacto do Mar Profundo. O Dome Reverse, ele é controlado ali por Imu de uma forma berserker. E no caso aqui, a pessoa tem o livre-arbítrio para fazer esse pacto com Imu e receber poderes e receber mais habilidades, o que pode dar uma ênfase ali sobre essa tal disposição ali do Harold. Só que depois disso, depois dessas informações envolvendo os spoilers, nós passamos a ver que Imu ordenou que Harold criasse o Círculo do Abismo em Elbaf. Essa parte e a outra parte do spoiler, eu acredito que são as partes mais polêmicas. Porque quando você entende, né, quando você lê que Imu ordenou que Harold criasse o Círculo do Abismo em Elbaf, você entende que Imu está falando diretamente para o Harold, que Imu está conversando diretamente com o Harold. O que pode não ser o caso, visto que Imu pode estar falando com os Gorosei e os Gorosei se direcionando ali para o Harold. Tudo bem ali que os Gorosei falaram que conforme o Harold fosse crescendo, ele iria conhecer a Deus. Só que o Harold, entendendo que ninguém poderia estar sentado no trono vazio e perceber que existe alguém sentado no trono vazio e ao mesmo tempo decide tomar ali o ponto de pegar o segundo pacto, eu acho muito estranho. Confesso pra vocês que eu acho muito estranho, porque o trono vazio não é pra ninguém estar sentado. É uma marca para que todas as nações sejam colocadas ali de igual para igual, né? Uma nação não é maior que a outra, por isso que existe um trono vazio em cima ali de Mary Josie para marcar, né? Ser este ponto, né? Ser este altar ali que iria simbolizar este tipo de situação. Mas o fato é que o que nós temos nos spoilers é que Imu ordenou que Harold, ou seja, se Imu ordenou com Harold, a gente pode entender também que Imu passou a ordem diretamente para o Harold e isso fez com que ele aceitasse. Talvez Imu aparecesse
só depois de ter ali, só depois do Harold ter recebido o segundo pacto, e depois do segundo pacto, a pessoa meio que perde a noção, perde ali o que perde, na verdade, não vou dizer que perde o livre-arbítrio, mas acaba perdendo o livre-arbítrio total, sabe? Tipo, já não consegue entender que aquele poder que está dentro de si é algo tão maligno. Porque o Harold, ele foi conduzido de acordo ali com ele pensando que era a sua boa vontade. Lembrando que o que nós estamos falando aqui é que a bondade do Harold foi usada para fazer o mal. Está sendo usada para fazer o mal. E a gente até falou isso nas inversões de ontem, que a bondade do Harold está sendo usada para perpetuar o mal, né? Para continuar fazendo mal. E aí depois Imu acaba ordenando que ele criasse um exército gigante para o seu governo. Um exército de gigantes ali para o seu governo. E se o Harold decidiu aceitar isso, isso demonstra que o Harold ou ele foi manipulado através ali das escolhas, através do segundo pacto, porque o que pode ter acontecido? O Shanks não veio para a cerimônia. Como o Shanks não veio para a cerimônia, eles decidem então nomear ali o Harold como um cavaleiro de Deus. A partir do momento que você se torna um cavaleiro de Deus, os seus pensamentos começam a ser manipulados e influenciados por Imu, através do segundo pacto. Então você não consegue mais discernir que aquilo que você achava errado era errado, e aquilo que você achava certo era certo. E Imu pode vir a influenciar nesse sentido. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, né, são muitos detalhes e questões aqui sobre os spoilers, né, sobre poucos detalhes na verdade, né, poucos detalhes, muitas informações envolvendo ali os spoilers. Eu fico pensando como tudo isso vai ser costurado, né, porque caramba, ver o Harold lutar por tudo que ele estava lutando para conseguir unir as demais nações, ser feito de trouxa pelo governo mundial, ter feito ali o primeiro pacto, ter feito ali o segundo pacto, ver Imu sentado no trono vazio, que não era pra ninguém estar sentado, receber as ordens e decidir acatar, é meio estranho, né? É meio estranho. Então, tipo assim, por isso que eu falei, vamos com calma pra gente definir então o futuro deste capítulo, porque eu acho que esses spoilers vão ser os mais polêmicos possíveis, né? O Pio deixou aqui de uma forma bem problemática esses spoilers. E então, no final, nós temos aqui o Loki quanto também o Jarl chegando ao castelo. Lembrando que no final do capítulo, né, claro, e a gente não tem o capítulo na próxima semana. Lembrando que na história da nossa história, né, da nossa realidade, quando nós temos ali o relacionamento de Otto, o primeiro, e nós também temos ali o Harold Bluetooth, o filho do Harold, né, do Haroldo, ele era contra essa conexão. Ele era contra, porque na cabeça dele, os vikings tinham que permanecer vikings. Só que Harold Bluetooth, ele se converteu ao cristianismo. E ele queria que os vikings parassem de se tornarem ali piratas. Ele queria que os vikings parassem ali de serem piratas. Então, ele acaba fazendo essa aliança, ele se converte ao cristianismo e meio que tipo assim, na visão dos demais Jarls, né, na visão ali dos protetores ali do reino, né, acho que não me engano é da Dinamarca, ele estava meio que fragilizado. Então, o filho dele, o filho do Harold Bluetooth, lidera os Jarls numa guerra contra o pai dele e assim o Harold acaba sendo morto, né? O Harold acaba sendo morto através de uma guerra liderada ali pelo seu filho, mas não é o seu filho que mata ali o seu pai, não é agora eu não lembro o nome do filho dele, mas o filho dele não mata ali o Harold Bluetooth. Só que Otto I ainda continua como rei e depois ele vai fazer uma aliança com ali o filho dele e dessa forma convergindo de forma definitiva para que a Dinamarca não seja mais um viking pirata, né? Com essa característica de viking pirata. Então, como nós sabemos, Jarl é Jarl, né? Ali no idioma escandinavo, né? Antigo ali, envolvendo aquilo que precedeu, né? Aquilo que veio a ser o dinamarquês. Então nós temos todas essas ligações acontecendo, o Oda tá fazendo todos esses detalhes ocorrer na nossa cara e a gente observa toda essa construção
maravilhosa, e o próximo capítulo vai ser todas essas referências entre Loki, Jarl e também o que ocorreu com o Rei Harold. Eu espero mais detalhes nos próximos dias, nas próximas horas, né? Mas o que se sabe aqui de forma definitiva até então é que podemos levar as duas possibilidades em consideração, tanto ali da visão de Mu conversando diretamente com o Rei Harold, quanto também de Mu conversando com os Gorosei e os Gorosei passando esses comandos para o Harold, porque uma coisa é Mu falando diretamente e o Harold acatando, outra coisa é os Gorosei manipulando o Harold, na verdade, Mu manipulando o Harold através dos Gorosei. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a gente precisa entender qual é o lance e o contexto do que ocorre no capítulo. Mas coisas pesadas, com toda certeza, vão ocorrer.